Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Sextou por aqui no Rio de Janeiro com muita chuva e até certo ponto um friozinho também, mas a chapa ainda tá quente mesmo no Vasco. O time tem um compromisso importantíssimo em Porto Alegre no domingo, precisa de um bom resultado para se afastar aí desse fantasma do Z4 que segue rondando o clube de São Januário. Provável que tenhamos inclusive mudanças na equipe e eu vou te contar já, assim como vou atualizar as movimentações do Vasco no mercado da bola, tanto pelo lado ofensivo como pelo lado defensivo. Isso e muito mais eu te conto já, mas antes eu te peço aquele minuto da sua atenção para deixar o like no vídeo, compartilhar o trabalho, dar aquela moral que só você sabe dar e me ajudando a aumentar ainda mais os inscritos deste projeto jornalístico. Bom, galera, vamos começar falando do próximo duelo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, que acontece na noite de domingo, né, contra o bom time do Internacional, que está subindo na tabela. O Vasco, por sua vez, está ladeira abaixo e só não está pior porque os times que estão abaixo dele, como o Santos e o Juventude, andaram tropeçando em suas próprias casas. Mesmo assim, não dá para marcar bobeira. Se o time do Fernando Diniz não pontuar lá fora, e principalmente o Santos vencer, né, ou até pontuar, o Vasco vai cair em posições e estará definitivamente no Z4. Mas o Diniz não quer saber disso, está apostando aí no trabalho interno que vem desenvolvendo com o grupo para sair dessa, para buscar soluções. Só que o Diniz tem problemas para essa partida. Se já não bastassem as lesões do Felipe Coutinho e do GB, o seu real substituto, ainda não terá o João Victor, o zagueiro. Muito embora a torcida do Vasco não lamente muito essa ausência aí. O jogador foi amarelado na última partida e vai cumprir suspensão agora. Para seu lugar, o técnico tem a opção de manter o improvisado Hugo Moura ou até mesmo conduzir ao posto o também criticado Maurício Lemos. Por outro lado, o Lucas Freitas se recuperou da forte gripe, né, que o acometeu e está retornando à equipe. Caso o Hugo Moura seja novamente improvisado, a tendência do Jair ser mantido no meio campo ao lado do Tietê. As demais posições seguem na mesma. Uma novidade de última hora pode pintar na equipe do Fernando Diniz, mas aí no tocante aos relacionados, o volante Thiago Mendes, ele iniciou a semana treinando forte com o grupo. Dependendo do treinamento de amanhã, o último antes do embarque lá para Porto Alegre, o jogador pode ser relacionado para ficar pelo menos aí no banco. Vai ter uma conversa entre a comissão técnica, departamento médico e fisiologistas aí para saber as reais condições do jogador para poder fazer parte deste duelo. Lembrando que pelo Campeonato Brasileiro o Vasco acumulou uma derrota e um empate após aquela pausa para o Mundial. Isso sem falar que ainda não venceu após essa pausa, né? Teve também a derrota contra o Del Valle lá fora e um empate aqui em São Januário. Então é uma situação realmente preocupante, já que o clube não apresenta reforços e o seu treinador fica meio que obrigado a apostar em soluções caseiras que não vem dando certo. Vamos mudar o disco e justamente falar dessa situação de reforço. Pois é, embora o presidente Pedrinho tenha sido realista ontem na coletiva ao afirmar que não trará jogador aí de primeira prateleira, contratações serão feitas. Tudo no sentido de municiar o trabalho do Fernando Diniz. A esse entendimento que o time precisa de novas peças para a engrenagem para ontem, tanto no lado ofensivo, que era a prioridade, né, anterior, como no lado defensivo, que agora virou pauta no clube. Através de Admar Lopes, o Vasco vem colocando na mesa algumas opções e fazendo tratativas nos bastidores para chegar a um denominador comum. Falta grana em São Januário, o maior obstáculo no momento é formatar uma proposta que o outro clube veja com bons olhos. Por isso, empréstimos com opção de compra ou obrigação de compra por metas é o filão que o Vasco pretende apostar, ou dando aí um dinheiro agora e pagando em mais parcelas depois, ou simplesmente mantendo uma porcentagem maior com o clube detentor. Enfim, são conversas aí que o Vasco vai buscar aí no mercado. Em relação ao lado ofensivo, hoje eu tive a oportunidade de apurar mais a fundo essa questão do interesse do Vasco no atacante, o Andrés Gomes, né, o colombiano que pertence ao Rennes da França. Com contrato até junho de 2029 por lá, o ponta-direita não está nos planos do clube francês, que inicialmente buscava uma transferência definitiva. Porém, por conta dessa vontade de se desfazer do jogador, um empréstimo agora voltou à tona entre as possibilidades. Até porque não havia aí clubes interessados numa compra, né? Dar dinheiro agora.
Diante desse quadro, a diretoria do clube francês resolveu mudar o posicionamento. Contratado em 2024 por cerca de 10 milhões de euros junto ao Real Salt Lake da Liga MLS, o atacante hoje possui um valor de mercado em torno dos 4 milhões de euros, o que significa que o Rennes teria que se desfazer dele sem poder aí obter um ganho, né? Ontem à noite, o renomado jornalista Ruud Gullit, né, que é especializado aí no mercado de transferências, trouxe, como vocês estão vendo aí, uma informação que o Mallorca e o Rayo Vallecano, clubes espanhóis, estariam em conversas avançadas para contratar um ponta colombiano. Discutem aí um acordo. Caso realmente seja confirmada esta informação, pode virar um leilão, né? Já que o Vasco não está propenso a colocar muita grana num único jogador. Por isso prioriza aí o empréstimo. Vale destacar também que desde que saiu essa notícia eu estou tentando contactar, né, um dos empresários do jogador da empresa Wasserman Futebol, o Simone Rondanini, que é um agente italiano, para saber mais detalhes do futuro do Andrés Gomes. Mas eu fiquei no vácuo desde ontem, eu estou sem resposta até este presente momento que eu gravo esse vídeo. Mas acredito também que a vontade do jogador deve prevalecer, né? Então tem que ver se ele vai querer, né, seguir lá na Europa, se vai ver com bons olhos uma possibilidade de jogar no futebol brasileiro, enfim. Isso também conta muito nessa hora, óbvio, além do fator econômico. Mas há outros nomes na mesa, meus amigos, e a gente está tentando apurar para trazer com mais detalhes para vocês, até porque o Vasco já teve lições lá atrás de ficar insistindo num único nome, levar o não e acabar não trazendo ninguém. Em relação ao sistema defensivo, a prioridade é máxima também. O clube não queria gastar nessa posição, mas diante da má fase dos zagueiros que vem tendo seguidas atuações contestadas, a diretoria vê com bons olhos sim essa necessidade de apostar num nome de maior segurança. Só que nomes com maior envergadura custam caro e fica difícil acreditar que a diretoria, diante dessa escassez de grana, vai investir milhões e milhões num único jogador desse perfil. Por isso, a demora, já que nesse trabalho de monitoramento há esse olho inicial para jogadores livres ou com pouco espaço em seus respectivos clubes. Em seguida, caso não tenha êxito, acho que seria então obrigado a abrir os cofres de vez. Houve muitos nomes especulados de ontem para hoje em relação a zagueiros, mas até o momento nada de concreto. Bom, meus amigos, é isso que eu tenho para hoje. Essas são as informações aí apuradas com aquele jornalismo sem mentiras, sem bravatas e com total qualidade. Agora eu deixo esse espaço para você comentar. Acha um bom nome esse colombiano que está sem espaço lá no clube francês? E sobre zagueiros, quem você gostaria de ver jogando no Vasco e que o clube tenha condições de trazer? Então, ó, opine e participe. Tô indo, amanhã a gente se vê com muito mais informações. Aquele abraço.